Sempre muito esperado o confronto Palmeiras e Flamengo. Sábado à noite, chuva fininha, 40 mil pessoas no estádio, confusão de torcedores do lado de fora, tensão, jogo disputado, todas as características positivas e negativas do confronto e da rivalidade estavam à disposição. E o jogo foi um jogo de dois tempos distintos, cada equipe dominando metade do jogo. E ao final, um empate de 1-1, que deixa algumas dúvidas sobre arbitragem, reclamações, silêncio de um dos lados e uma certeza: a volta de Arrascaeta aos seus melhores momentos. Mas antes de nos aprofundarmos na análise de Palmeiras 1, Flamengo 1, o canal tem um recado para você. Esse vídeo tem o patrocínio da Manual. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e desafia a ideia desatualizada de que os homens não se cuidam. Até hoje, a Manual já ajudou aproximadamente a 100 mil homens na luta contra a calvície, contra a queda de cabelos, algo que atinge a aproximadamente metade da população masculina do planeta, isso mesmo. Você vai entrar em contato com a Manual por intermédio desse link aqui embaixo, tá? E você terá contato com uma equipe médica, tá? E essa equipe médica vai desenvolver uma análise clínica e a partir daí você vai ter tratamento personalizado, acompanhado por essa equipe médica. Você recebe na sua casa esse kit que eu vou mostrar agora, de maneira discreta, numa embalagem super legal, tá? E esse kit vai chegar para você no seu endereço, para você iniciar o seu tratamento com acompanhamento, claro, da equipe da Manual. E a partir daí você vai intensificar a sua luta contra a queda de cabelos. E o cupom MC, as minhas iniciais, MC, dará 40% de desconto para o primeiro pedido neste mês de julho. Então você entra em contato com a Manual, você já viu aí, começou a ver aí passando alguns exemplos de antes e depois, né, nos tratamentos feitos por clientes da Manual, e vai intensificar a sua luta contra a calvície, contra a queda de cabelos. Muito bem, então tivemos um jogo disputado. O primeiro tempo foi do Palmeiras, o segundo tempo foi do Flamengo. Como eu disse, inclusive na live depois da partida, o técnico Jorge Sampaoli, ele tentou uma solução que não funcionou. Não significa que nunca vai dar certo jogar com dois pontas. Por que contratou o Cebolinha e agora o Luiz Araújo? Para ter dois pontas, gente. Então, alguns jogos você vai tentar uma outra forma de jogar. Não dá para atuar com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, todos os jogos. Ainda mais numa sequência como essa. O Flamengo enfrentou Fortaleza, é um time difícil, você sabe disso, no Rio de Janeiro. Depois o Atlético Paranaense, também no Maracanã, pela Copa do Brasil. Fortaleza pelo Brasileirão. É agora Palmeiras fora de casa, Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil e Fluminense do Maracanã no próximo final de semana. Ou seja, uma sequência pesada e você não vai contar com todos os jogadores o tempo todo. Então você tem que em algum momento fazer algumas escolhas. O Jorge Sampaoli tentou e não deu certo atuar com homens pelos lados, para com isso, quem sabe, dificultar as ações ofensivas do Palmeiras, que atua pela direita com a dupla Mike e Arthur, pela esquerda a dupla Piquerez e Dudu, ou seja, um lateral e um homem bem aberto, um atacante, jogando de forma agressiva, buscando os cruzamentos, buscando jogadas incisivas e de velocidade, só que Luiz Araújo, principalmente Everton Cebolinha, não colaboraram como deveriam sem bola, no jogo defensivo. E o Palmeiras teve muita facilidade para executar essas jogadas no primeiro tempo. Numa delas, chegou o seu gol num erro crasso do Thiago Maia, que foi rebater uma bola e acabou espirrando o taco e entregando-a praticamente para que Dudu marcasse um gol que o Palmeiras merecia já naquela altura. O Palmeiras jogava melhor e criava situações de perigo. Chegou o seu gol. Quase o Flamengo empata no final do primeiro tempo, uma jogada que, se sai o gol de empate, cairia do céu. E o Cebolinha mandou lá no céu, perdeu um gol inacreditável, comprometendo ainda mais a sua atuação, que ficou bem aquém. Aí logo vem alguém fala dizer que Cebolinha não serve, tem que mandar embora. Gente, o Cebolinha é um bom jogador. Já teve bons momentos no Flamengo, mas dessa vez foi um desastre. Foi uma péssima atuação. E as escolhas do técnico, que poderão até dar certo em outro momento, dessa vez não funcionaram. Mas entenda, quando entra Everton Ribeiro já no início do segundo tempo e Arrascaeta aos 13 minutos da etapa final, o jogo é outro. É um Palmeiras mais à espera,
como sempre faz, né? No seu campo, em vantagem no placar, querendo usar velocidade, e que permite ao Flamengo ocupar o campo de ataque, sem aquela intensidade toda do time palmeirense, buscando ataque, agredindo, indo à frente, forçando o jogo pelos lados. Não, é um Palmeiras só de bola esticada. E aí fica mais fácil também para você ter a bola e controlar o jogo, impondo um outro estilo, como fez o Flamengo no segundo tempo. O cenário encontrado por Everton Ribeiro e depois Arrascaeta, naquele momento do jogo, era muito diferente do cenário de quem começou a partida. O Palmeiras era outro. Isso é importante entender. Então as mudanças foram feitas em um bom momento, o Flamengo domina o jogo, poderia ter virado, teve a chance. O Everton Ribeiro estava 1-1, num contra-ataque, 3 contra 1, passou errado, passou atrás a bola que tinha Bruno Henrique e Ayrton Lucas chegando. Era uma chance muito clara. Mas o empate foi justo. O empate foi justo. O Flamengo não perde para o Palmeiras em seu estádio, no estádio no Allianz Parque, desde 2017. E, mais uma vez, o empate. Tem 2 vitórias no período e os empates vão dominando, como também empataram no ano passado no Maracanã. Aliás, os dois fazendo jogos muito equilibrados, não é de hoje. E foi mais um jogo nessa linha, o empate com Palmeiras e São Paulo jamais pode ser considerado um mau resultado. E foi muito justo, os dois times acabaram trabalhando e dividindo o domínio, o protagonismo da partida pela metade, então 1-1 ficou de bom tamanho. A se lamentar que o Palmeiras não dá entrevista, ninguém dá entrevista, porque depois do que o auxiliar técnico falou, depois da partida contra o Atlético Paranaense, 6 dias antes, sobre o sistema e tudo mais, seria muito importante alguém explicar, afinal de contas, o que é isso? Qual é o motivo daquela reclamação e o que o Palmeiras pensa dessa arbitragem? Porque houve uma jogada do Richard Rios no Everton Ribeiro no segundo tempo, em que o árbitro não deu pênalti porque não quis. Quem me acompanha sabe que eu sou contra essas faltinhas a toda hora, mas o empurrão nas costas, no futebol brasileiro especialmente com o rigor dos árbitros que gostam de marcar muitas faltas, é falta, é pênalti. E aconteceu, um pênalti tolo. Aconteceu. No gol que não valeu do Palmeiras, já no finalzinho da partida, o impedimento ficou caracterizado. Não tem discussão ali, não tem polêmica. Polêmica tem nesse lance. Ou seja, depois de tanta reclamação, o que nós vimos? Um exemplo do que aconteceu na Supercopa, quando o Palmeiras venceu por 4-3 e um dos gols havia um jogador impedido, o último gol do Palmeiras, lá em Brasília. Dessa vez, o pênalti não foi marcado. E se fosse o contrário, hein? Aliás, jogada muito parecida com a do pênalti marcado contra o Botafogo para o Palmeiras e desperdiçado pelo Rafael Veiga no confronto de 2 semanas antes, ou quase 2 semanas antes, entre Botafogo e Palmeiras no mesmo estádio, no Allianz Parque. Ou seja, fica o silêncio e a gente fica sem entender, afinal de contas, se o Palmeiras teria ou não algo a dizer sobre essa não marcação do pênalti. Por outro lado, né, vimos mais uma atuação de Arrascaeta muito importante. O Arrascaeta, que vinha fora de forma, sem força para disputar a bola em algumas jogadas, era desarmado com facilidade, sem ritmo para conduzir o time, organizar o jogo, já consegue proteger, dominar, girar, fazer as jogadas. Bem, contra o Fortaleza, assistência para Gabigol e um gol, 2-0. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, Arrascaeta sofreu um pênalti, certo? E deu passe para Bruno Henrique fazer o gol da virada. E agora ele mergulha de cabeça no passe do Everton Ribeiro para empatar o jogo contra o Palmeiras. Os 5 últimos gols do Flamengo tiveram a participação direta ou indireta do uruguaio. Não aconteceriam se ele não estivesse em campo. E é isso que a gente questionava. O Arrascaeta fora de forma, dor no pubis, sem condição física, não consegue terminar o jogo inteiro. Ora, bolas, o Flamengo precisa muito desse jogador, ele tem que estar em forma. Por que não estava em forma? O que estava faltando? Qual a dificuldade para que ele possa ter o desempenho que dele se espera? Bem, essas perguntas estavam no ar. E agora, com de novo ele em boas condições, o Flamengo tem muito a ganhar. Né? Mas não dá para usar Arrascaeta 90 minutos, ou mesmo 60, 70 minutos todo o jogo. Entrando no segundo tempo, ele encontrou um jogo mais propício para esse futebol, com mais espaço, com domínio do jogo, menos choque, menos correria, menos velocidade que o Palmeiras colocou no primeiro tempo. Então, não acho que foi de toda mal, mas no contexto desse pacote de partidas, a entrada no segundo tempo. Talvez no primeiro tempo ele não conseguisse se destacar como se destacou em alguns momentos, especialmente na jogada do gol, tanto ele quanto o Everton Ribeiro. Não significa que eles tenham que entrar só no segundo tempo, gente. Estou falando no contexto de um pacote de jogos em que o técnico tentou uma saída com os 2 pontas, isso não deu certo. Vai ter que treinar mais.
esse sistema e tanto Cebolinha como o Luiz Araújo entenderem que quando o time jogar assim, para tentar dar velocidade pelos lados, agressividade e ao mesmo tempo neutralizar as ações do adversário, os dois têm que trabalhar muito sem bola. E não trabalharam a contento, ao contrário de Everton Ribeiro e Arrascaeta, que num outro cenário, de um outro momento da partida, entraram bem na segunda etapa e tiveram aí participação muito importante nessa partida em que o empate acabou sendo um resultado muito justo. A se lamentar o silêncio do lado palmeirense, com essa coisa de não dar entrevista. Acho que até o torcedor do Palmeiras deve ficar incomodado, porque certamente ele quer saber o que os profissionais do futebol do clube têm a dizer depois de um jogo importante como esse do sábado à noite. Esse vídeo, você sabe, tem o patrocínio da Manual, né? Você já viu aí todos os detalhes e na descrição do vídeo você encontra o link, encontra as informações necessárias, ok? Quero destacar mais uma vez que teremos live Soft Open nessa segunda-feira às 10 da noite aqui no canal e live na quarta, logo depois da partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo é 9h30, então lá para as 11h40, 11h45 estaremos chegando aqui para mais uma live no canal, certo? E também, evidentemente, eu destaco aqui o nosso clube de membros. Participe, é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá? Curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Meu blog Não é o Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol, certo? E também o nosso canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives, os textos editados, cortadinhos para você, com o melhor de nossas lives no canal de cortes. E, obviamente, o Use 360 com os produtos do canal. Camisetas como essa aqui, ó, pífio, patético, exato, nossos bordões e tudo mais, você encontra lá. Canecas também. Então, confira, aproveite a promoção que está na tela ou o cupom Mauro para você ganhar um caprichado desconto. É isso, valeu e saudações.